Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Mensageiros da Luz. Hoje vamos falar sobre o suicídio. Como convidados, Edson César, vice-presidente da Fundação Allan Kardec, e José Alberto. Além de um estudioso profundo do Espiritismo, ele também já foi presidente da Fundação Allan Kardec durante muitos anos. Hoje vamos dividir o programa em 5 blocos. No primeiro bloco, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Você que está nos vendo pela primeira vez, nós somos Mensageiros da Luz. Nós fazemos parte desse programa que foi idealizado para divulgar a doutrina espírita. Assim como o professor Luiz Fernando fala, divulgar a doutrina espírita também é uma forma de caridade. E aqui estamos hoje com 2 figuras magníficas aqui, conhecedores do Espiritismo, que estão dando a honra de participar também, assim como eu, com o maior prazer e com a maior presteza aqui, que eles nos atenderam e vieram aqui falar do Espiritismo. E a minha camisa é amarela, não é à toa, é porque estamos no Setembro Amarelo e hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Então estamos aqui com o José Alberto, com a palavra para se apresentar, José. Eu cumprimento os que nos estão acompanhando. É uma alegria muito grande. Eu compareço aqui com entusiasmo no coração, porque compartilhar aquilo que a doutrina espírita tem sobre esse tema é realmente uma bênção. De tal forma que estou à tua disposição com muita alegria, senhor Fábio. Muito obrigado, Zé Alberto. Também nosso amigo Edson César, que está aqui também de boa vontade, atendeu de pronto o nosso convite com a palavra. Obrigado, Fábio. Também estou alegre de estar aqui, ainda mais com o Zé Alberto, que é um amigo querido. Você também, a gente tem convivido junto. E, como o Zé falou, né, se a gente puder, né, através da doutrina espírita, levar consolo, levar esperança, ainda mais no tema de hoje, vai ser uma alegria maior ainda. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, então vamos iniciar trazendo uma reflexão sobre o ato do suicídio, né? É uma coisa bastante divulgada, seja no meio médico, no meio familiar, e às vezes a gente encontra pessoas que estão à beira de cometer esse pecado, né, esse erro, essa falha humana que é acabar com a própria vida. Como é que você vê isso aí, Zé? O suicídio, no meu entender, e o que a doutrina espírita nos coloca também, é um ato ápice de revolta contra Deus. Ou seja, quando eu resolvo assumir a função de Deus diante de mim próprio, eu estou querendo me subtrair de qualquer interferência da divindade em meu redor. Portanto, o ato mais extremo de revolta e de desobediência, de insubmissão à vontade de Deus. É um ato tão dramático nesse sentido que nós burlamos as leis mais básicas da sobrevivência, que são as leis instintivas do ser. As leis que movem qualquer espécie biológica são as leis da subsistência, ou seja, da continuidade da vida, da reprodução e da nutrição. Essas 3 leis básicas que garantem o elemento de uma espécie na sua continuidade, elas são inerentes e funcionam de forma automática por mecanismos próprios, hormônios e reações bioquímicas de toda a natureza, no sentido de preservar a vida. Quando eu atento contra a vida, eu estou indo de encontro, ou seja, no sentido de ser contrário, de burlar a lei da subsistência, no sentido de sobrevivência, de continuidade da vida. Portanto, nós estamos aí diante de um dos atos de maior revolta, de maior insubmissão
as leis naturais e, consequentemente, a vontade de Deus. César. Meu amigo, quando nós conversamos sobre esse tema, me veio à cabeça o que se passa numa pessoa para que ela possa pensar nesse ato, como o Zé já disse, né, contrário à lei de Deus. Eu fiz um exercício de empatia, né? Fiquei imaginando o que realmente passa pela criatura. Mesmo depois de fazendo uma leitura, me veio à cabeça a escuridão, a falta de esperança, né? A falta de fé, como se não houvesse nenhum tipo de oportunidade. E aí acho que é nesse pensamento que a criatura se envolve, pela ausência de qualquer esperança de que algo melhor possa acontecer depois, é que a leva a concluir por um ato como esse. Mas, sem dúvida, isso é a negação da fé em Deus, que quer tudo de bom para a gente. Então, a primeira coisa que eu penso é realmente a gente imaginar como a criatura se sente para poder, nesse movimento empático, né, tentar estabelecer uma comunicação e, a partir dela, tentar estabelecer uma ponte, uma mão que atravessa essa ponte, puxando para o outro lado. É a primeira coisa que me passou quando você falou desse tema. Então, eu fiquei realmente imaginando em como estender a mão, porque o que o Zé Alberto falou é muito certo, não tem nada aqui contrário, mas eu fico imaginando a pessoa que escuta, né, dentro daquele sofrimento que ela se encontra, e ela fica imaginando que não há solução, né? E a mensagem que eu queria passar é que há, sim, solução. E ela passa pela fé em Deus, com certeza. Muito bem. Inclusive, é bom a gente deixar claro, quando a gente falou nesse tema pela primeira vez no grupo, um colega nosso ficou preocupado, disse, olha, esse tema ele é bastante pertinente, porque nós estamos no Setembro Amarelo, mas ele ficou pensando no como seria o comportamento das pessoas que ouvissem o que nós vamos debater agora, principalmente pessoas que já perderam entes queridos e que cometeram suicídio, né? Então eu digo a essas pessoas que, se estiver nos ouvindo, que continue ouvindo, porque por mais que seja traumático no início, mas todos nós somos filhos de Deus, e Deus não abandona seus filhos, não é isso? Aí vem a questão também, questão física, questão patológica, que é quando o organismo para de produzir alguns hormônios, né? Então, às vezes, o psiquiatra consegue suprir aqueles hormônios através de remédios, de antidepressivos e outros medicamentos, outras drogas, né? Porém, o que mais? Fora a questão física, patológica, química do organismo, o que mais influencia uma pessoa para que chegue a esse estado de pensar em tirar a própria vida? O Livro dos Espíritos nos apresentam 3 fatores fundamentais. A saciedade, a ociosidade e a falta de fé no futuro. Então, quando a criatura está saciada, ou seja, ela não tem desafios, não tem necessidade, não tem busca, ela está preenchida em todas as suas demandas de natureza material, ela perde a motivação para viver. E daí porque, então, nós devemos dizer, aqueles que têm desafios, que experimentam, que isso é uma verdadeira bênção na vida das pessoas. Porque enquanto nós estivermos movidos por desafios, por demandas, por dificuldades, nós estamos engajados numa continuidade da vida. Portanto, a saciedade, ela é um indicativo de que nós devemos estar em alerta, porque a vida ela não foi feita para nós virmos aqui apenas gozar, fruir, como se estivéssemos num permanente estado de férias. Então, saciedade, ela é o primeiro item. Mesmo que você tenha conseguido conquistar todas as coisas para a sua sobrevivência com dignidade,
Mas como imaginar que num mundo de provas e expiações, com tanta dor, com tanto sofrimento, eu não tenha algo a mais a fazer por outras pessoas, por outras necessidades, pelos interesses da sociedade? Então, a saciedade é aquela situação em que a criatura acha que na sua agenda não cabe outra busca. O segundo item, a ociosidade. Quando eu me entrego ao nada fazer, quando eu estou preenchendo a minha vida apenas efetivamente com fruição, como se não tivesse como ocupar o tempo em demandas mais significativas e mais úteis para a vida. Esse sentido de inutilidade. Uma pessoa que se sente ocioso, a mente fica liberada e ela começa a sintonizar-se com pensamentos que estão ociosos, quase a dizer. E os pensamentos ociosos, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, não são pensamentos nobres. Mas o terceiro aspecto, a falta de fé no futuro, eu considero um dos mais fundamentais. Porque quando nós falamos de fé no futuro, não é uma fé cega. É uma fé que lhe apresenta o futuro, a vida espiritual, como sendo algo parte da realidade. E, nesse particular, eu devo dizer que me causa muita preocupação no próprio ambiente nosso, ambiente espírita, porque a doutrina, nós chamamos para ela de doutrina dos espíritos, na suposição de que ela é assim porque ela foi dada pelos espíritos. Mas, na verdade, não é. Ela é uma doutrina sobre o espírito. É o conjunto de ensinamento que fala do ser eterno, do ser espiritual, daquilo que é a realidade, daquele que antecede, daquele que está vivendo no corpo e daquele que vai progredir. Então, essa doutrina sobre o espírito é que nos fala do passado, de quem nós somos, e que fala do futuro. Então, a criatura, quando nós falamos de fé no futuro, é a criatura que não se vê como espírito, que não se percebe nessa condição e que, por conta disso, não sabe que tem um passado e nem está interessado no seu futuro e muito pouco saber justificar por que passa pelas provações no dia de hoje. Então, essa questão que é problemática no próprio meio espírita, porque nós vemos as pessoas que tem por doutrina a doutrina sobre o espírito, no entanto, com medo da morte, com dificuldade de enfrentar uma doença, com o problema disso, daquilo, como se o conhecimento sobre o espírito fosse algo que inexistisse na sua referência mental. Então, ociosidade, saciedade e falta de fé racional sobre o futuro. Interessante que o Zé fez a lembrança, aí eu estava lembrando também as questões, aí ele vai lá e fala sobre o antídoto, né, o trabalho, né, como forma de antídoto para a ociosidade, né, que seria justamente ocupar o espírito com algo útil. Tem um amigo meu que diz diferente, ele disse que isso é falta de uns boletos para pagar. É verdade, é verdade. Mas eu acho interessante porque eu também já tive a oportunidade de conversar com os psiquiatras e mesmo quando a criatura acha que não faz sentido nenhum desenvolver qualquer tipo de trabalho ou ter qualquer tipo de objetivo, que é uma característica, né, da ausência da esperança, da fé, eu não tenho objetivo mais nessa vida, nada, não sei por que vou acordar, não sei por que vou me levantar, não tem por que tomar banho, e aí cria até, quando a gente vai ler nos documentos que mostram as características de alguém que está indo nessa direção, é a falta de cuidado do corpo, né? Então, por quê? Porque se perde todo o sentido. E aí, justamente, um dos tratamentos que me passaram era dar um objetivo. Por mais que para aquele que vai ter que executar o objetivo seja algo sem sentido, mas é preciso movimentar. É preciso movimentar a mente para resolver aquele objetivo. Não importa, naquele momento, não vai importar, vamos dizer assim, o grau de utilidade do objetivo, mas o fato de eu colocar minha mente em trabalho, buscando encontrar os meios de chegar naquele objetivo. E olha que esse tratamento é realmente muito importante, porque eu passo a trabalhar. Se o objetivo ainda for útil a mim, a outrem, melhor ainda. Porque a gente já cai numa outra situação, né? A gente já cai numa situação onde o trabalho da caridade ainda traz para o nosso coração a alegria, né?
Então, juntando a alegria e o trabalho, nós podemos combater exatamente o que ele está falando, a saciedade e a ociosidade. Porque essa alegria vai conseguir fazer com que nós possamos abrir a nossa mente e enxergar, como o Zé falou, a vida espiritual, a ter a certeza da continuidade da vida, ter a certeza de que nós não estamos aqui por acaso, que nós não fazemos nada por acaso e que o acaso não existe. Se eu estou nessa condição, então que eu me coloque um objetivo, que eu comece a traçar meios de completar esse objetivo. E, se for possível, que esse objetivo seja útil, né? Não só a mim, mas como a outrem. Nosso programa é Mensageiros da Luz. É um programa que trata dos assuntos à luz da doutrina espírita, né? Então, nós não podíamos deixar de falar aqui também em outro aspecto, que é a questão da obsessão, também da pessoa que já está nesse estágio e ele sofre obsessão. É isso que eu ia me referir. Nós falamos assim como uma tese geral, com aquilo que está mais à nossa frente, a ociosidade, a saciedade e a falta de fé no futuro. Porém, esses fatores que são perceptíveis de primeira vez, eles são potencializados por outros, né? Você se referiu, por exemplo, aos processos obsessivos. Nós trazemos conosco, e novamente, se a pessoa pudesse se ver como espírito, ela saberia que essa interação com o mundo espiritual ela está permanente, né? Nós nos vemos em relação com outros espíritos que ou cometeram suicídio, por isso transitam em nosso derredor com as mesmas angústias, com as mesmas motivações e, portanto, contaminando o nosso ecossistema mental, ou então porque desenvolveram em relação a nós algum tipo de sentimento antifraterno, querem ver a gente falindo, induzem-nos ao suicídio, porque eles saberão que, induzindo-nos ao suicídio, eles estarão impondo a pior das dores para aquele que comete tal situação. Então, o primeiro grupo de processos obsessivos pode decorrer dessas duas fontes. Mas tem uma terceira fonte. O mundo que nós vivemos é um mundo que tem uma pressão massiva de uma comunidade de espíritos revoltados contra Deus. Nossa audiência é possivelmente espírita, e nós somos informados de comunidade de espíritos que pressionam a Terra, pressionam os que estão vivendo aqui na Terra com pensamentos massivos de dor, de desesperança, porque um tempo como o nosso, em que nós verificamos, passamos pelos momentos dolorosos da Covid, mas saímos da Covid e entramos nos momentos dolorosos da intransigência, do desencontro entre nós, passamos por muitos momentos de guerra, de dificuldade, e essa pressão emocional cria, de maneira coletiva, uma espécie de desalento coletivo, desalento da sociedade. E se a gente não tiver mecanismo de burlar, de sair dessa sintonia dolorosa, você vai aos poucos se deixando envolver, intuir por essa massa de pensamento que induz a autodestruição, seja por causa de um adversário espiritual particular que te quer infligir, te conduzir a isso, seja pela sintonia com espíritos que estão na mesma condição, ou seja, por essa pressão massiva de grandes massas de pensamento, de autodestruição, de desencontro, de ódio, de intransigência, criando, portanto, esse sentimento de desalento que nos envolve a vida. Então, essa interação com as instâncias espirituais, seja de natureza particular ou seja de natureza coletiva, elas são outras grandes fontes indutoras do suicídio. Depois eu falarei de outra, mas deixar o César avançar também. Obrigado, Zé. O que me veio aqui à mente, Zé, foi falar justamente do amparo. Porque da mesma forma que a gente tem essas influências, a gente também tem um amparo.
O importante é, como ele está falando, não ficar sendo levado por essas ondas, não ficar sintonizado por esse desalento. Né? Tendo o amparo, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os nossos amigos que estão no plano espiritual, e aí vem o antídoto da oração. Né? Você justamente começar a tentar mudar a sua sintonia, né? Não se deixar levar, como o Zé está falando. Porque a gente, às vezes, escuta notícia e a gente quer reagir. A gente, às vezes, quer voltar a fazer a mesma coisa que estão fazendo, né? Quer fazer imposições, quer fazer discussões, arengas, né? Quer fazer guerra de palavras, e quando muitas das vezes a gente acaba até indo para a parte física. Então, esse caminho realmente é um caminho complicado para todos nós. É importante, diariamente, né, fazer a reflexão, fazer realmente uma reflexão como espírito, como você está falando. Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui vivendo só essa vida que eu me chamo Edson César, né? É uma das vidas que eu tenho. É uma das propostas da minha reencarnação atual, aprender com os problemas que me rodeiam. Então, os problemas, eles existem. Agora, como você está falando, eu não posso me enrolar com eles como tomando um banho, né? Tomando um banho como se fosse uma onda me rodando, me enchendo de areia. É preciso que eu tenha um momento, que eu pare, que eu reflita, e porque se eu pedir, se eu orar por soluções, com certeza eu vou ser rodeado de ideias, né? E isso é muito importante porque, Zé, às vezes eu penso que a gente pode falar assim, você tem força para conseguir sair de um problema. Claro que você tem força. Agora, você também não precisa fazer isso sozinho. Você tem amigos, você tem o amparo espiritual. Então, é importante lembrar disso também, né? Porque, como a gente já recebeu uma informação, né, Zé, a cruz é grande, né? Então, outros podem também ajudar a carregar, né? E neste segundo bloco, nós vamos fazer um debate em torno de como o suicídio é visto à luz do Espiritismo. Em que consiste o ato do suicídio. E o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Você, como um grande conhecedor do Livro dos Espíritos, em quais partes ele se refere exatamente ao Espiritismo? Olha, na seção, na parte que trata de penas e gozos, tem uma seção específica que vai da questão 943, por aí, 944 até 957, ele só trata disso, de suicídio. E eu devo dizer, Fábio, os amigos que nos escutam e o César, que ao ler essas perguntas, os espíritos são muito, vamos dizer assim, severos em dizer que parte dessa vontade de suicídio decorre do orgulho da criatura, decorre de uma insubmissão, decorre de uma revolta íntima. Eu digo, eles apresentam esse assunto com uma tal gravidade que, efetivamente, e eles dizem, chegam a usar expressões de que, às vezes, eu diria que até uma grafia da época levou a isso, do tipo, olha, Deus não vai, digamos assim, aliviar para quem, por orgulho, acabou querendo se contrapor numa verdadeira ação contrária à vontade de Deus. E fala, efetivamente, dessa tentativa de você querer ser o que não é, de querer enfrentar coisas que não lhe foi convidada a isso, fala, inclusive, de um outro item que vale a pena a gente comentar, que é uma outra das causas. O espírito, muitas vezes, já cometeu suicídio em outras encarnações. Já evadiu-se também de outras oportunidades, tentando permanentemente fugir da face de Deus. Na grande metáfora que nós temos lá, eu gosto sempre de citar isso, lá da Gênese bíblica, em que Caim e Abel na frente de Deus, o Caim tem que prestar conta de Deus pela vida do irmão que ele tinha tirado lá. E não teve conta, reclamou de Deus e saiu da face de Deus e foi para a cidade de Nod, que é como diz lá, né? Afastando-se da face de Deus. Para mim, aquilo é uma metáfora do espírito rebelde, revoltado e submisso, que não quer
submeter-se à vontade de Deus e que procura qualquer mecanismo para ir embora. Fugir, For né? fugir e tal. Esse é o grande drama. Quem são os espíritos habitantes da Terra? É só olhar lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muita Morada na Casa do Pai. Somos espíritos migrantes de outros mundos, que estão migrando de mundo em mundo e dizer, olha, ninguém vem para a Terra é um hospital, é uma prisão, uma situação. E ninguém vem para um hospital, para uma prisão, para uma penitenciária, se não for dessa natureza. Então, nós somos assim, nós somos espíritos fugindo da face de Deus. A misericórdia da providência é claro. A história de Jesus com a terra, desde quando ele recebeu a nebulosa que se destacou do sol para se converter na terra, ele está cuidando desses habitantes da terra. Quem já leu A Caminho da Luz sabe com que amor ele recebeu esses espíritos rebelados. E vem, desde então, enviando missionários, conclamando os seres a voltarem, a tomarem a diretriz do bem, a fim de voltarem a ter paz. Ele próprio veio à Terra para apresentar o seu evangelho e encaminha missionários misericordiosos, benfeitores, mensageiros da luz, como você diz, para nos orientar. Nós que somos espíritas, conta aí os milhares e milhares de obras falando do bem na doutrina espírita, falando desse tema. E quantos de nós, mesmo espíritas, estamos a toda hora, parece que, eu costumo dizer que a gente brinca de bola com diamante. Nós temos em nossas mãos um conhecimento que é do universo, é um conhecimento que orienta a evolução do espírito, é, portanto, uma doutrina sobre o espírito, né? E está nas nossas mãos, aí, por milhares de benfeitores de espírito nobre que vieram fazer isso. Mas a gente, às vezes, não utiliza isso para o nosso crescimento. Então, a misericórdia divina está presente para quem quer se levantar e buscar a Deus e buscar o rumo novo. Mas você se referiu ao Livro dos Espíritos. Quando você lê as perguntas lá e a resposta que os Espíritos dão, eles são bastante severos ao dizer que trata-se de um movimento extremado do orgulho do ser humano que não quer se submeter à vontade de Deus. Você falou, Zé, na Gênese bíblica, né? E realmente eu me lembro que no catolicismo, onde eu fui criado e educado até a adolescência, o suicida não tinha direito à missa e o meu pai relata que há uns anos atrás não podia ser enterrado também em Campo Santo, que são as necrópolis, os cemitérios, né? Então era tratado realmente de forma, tanto no campo espiritual como no material. O corpo do suicida não podia ser enterrado em cemitério e nem podia ter missa de corpo presente, não podia ter missa de sétimo dia, nada, né? Eu não podia deixar de falar aqui, no mês de setembro, mês amarelo, daquele livro que eu considero um clássico, que ele não só fala de suicídio, mas ele é uma aula de espiritismo de A a Z, que é o livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, né, que relata com detalhes tudo isso que nós estamos tratando aqui. E o livro Céu e o Inferno, o que é que fala sobre isso aí, César? Ele tem um capítulo, mas eu vou pedir uma parte para destacar a fala que o Zé Alberto fez, e eu concordo com ele bastante. Realmente, no Livro dos Espíritos, os espíritos são, vamos dizer assim, fortes nas suas afirmações. Eu não tenho dúvida. E eu acho que se a gente fizer um exercício, aqui até peço colaboração do Zé, para a gente fazer um exercício do porquê fazer isso, né? As primeiras ideias que me vêm na cabeça foi porque, justamente, nós viemos aqui, não foi por acaso. Não foi para fazer uma curtição da vida, né? Como se muito é propagado aí, né? Temos que viver a vida só na fruição, só, às vezes, conseguir recursos para ficar na ociosidade, que é um dos fatores que leva a essa situação do suicídio. Mas nós viemos para aprender, né? Aprender como espírito, né? Não aprender só como essa encarnação, aprender valores morais. Então, esses problemas, eles não são por acaso, eles nos rodeiam porque eles servem de lição. Então, de repente, você quer fugir da lição
Se a gente fizesse uma analogia meio boba, né, é o aluno que está fugindo da escola. O aluno está atravessando, né, não quero fazer a prova, então eu vou sair pela janela para fugir disso. E o Zé bem colocou, é fugir da face de Deus, né? Então, existe todo um investimento, né? Tem que se arranjar a família, tem que se preparar o corpo biológico, se espera 9 meses, né? A pessoa nasce, às vezes ela tem esse amparo para conseguir uma educação, ela tem esse amparo para chegar perto de um centro religioso, que seja um centro espírita, que seja uma igreja católica, para poder ter informações que possam dar uma direção, uma sustentação espiritual para encarar esses problemas. Esses problemas não são, assim, injustos, né? No sentido de que algumas pessoas aleatórias receberam uma carga maior do que as outras. Não, muito longe disso. Então, depois de tudo isso, todo esse cenário, para que você abdicasse do seu orgulho, a fim de fazer o que tem que fazer, no sentido de assumir, aprender novos valores, você simplesmente se evita, né? Tenta fugir, né? Tenta se afastar. Quais as consequências? Quais as consequências para um aluno que sai fugido de uma escola? Não se pode... No linguajar dos alunos, gazetando aula, né? Ou pior, né, se afastando de vez da escola, né? Então, assim, como é que você vai lidar com uma criatura dessa depois? Você vai precisar, de alguma forma, colocar numa escola que tenha grades na janela, né? E essas grades vão ser certamente vai ter uma mensagem forte, né? Tem grades, né? Agora eu não consigo. Então, assim, existe um investimento da espiritualidade, existe um investimento para que nós possamos vivenciar esses problemas, né? Para que nós possamos, ao vivenciá-los, mais do que isso, né, aprender valores morais. E como é aprender, significa que eu não sei. Porque se eu soubesse, é como fazer uma prova das coisas que eu sei. Então é problema mesmo, né? Problema difícil, porque eu não quero abdicar do meu orgulho. Eu não quero, por exemplo, depois de ter uma vida talvez com dinheiro, né, ter um carro do ano, eu não quero aparecer num fusquinha. Eu estou fazendo brincadeiras, analogias, mas é no sentido assim, por que eu não quero aparecer? Qual é o valor que tem ainda dentro de mim do orgulho que me faz achar que não vale a pena aparecer menos do que eu era? Eu era menos? Então, assim, existe uma série de valores morais, e eu vou dizer valores cristãos, que não são os valores que são propagados. Então, essa confusão, né, acaba a levar a criatura a dizer, não, eu prefiro fugir. Então, assim, é por isso que eu penso, Zé, eu não sei se você tem alguma palavra a mais, assim, existe um investimento, leva tempo. Além disso, a pessoa que acaba por cometer isso, ela, claro, ela afeta outros que estão ao redor. É uma teia, né? Uma rede que toda entrelaçada, né? Então, é de forma grave que eles falam, de forma assim, olha, foi tudo feito, é como se assim, nós fizemos a escola, nós trouxemos os professores, nós levamos a mensagem, nós te colocamos com outras criaturas, né? Nós fizemos investimento, aí quando chegou a hora de fazer as provas, né, você se evadiu. E aí você... Quantas vezes isso já foi repetido? Porque o que o César está colocando é muito sério. Você recebeu um corpo. Esse corpo tem, para ele, esse corpo chegar a complexidade que ele tem, ele demorou, a natureza levou 3 bilhões e meio de anos desde que a primeira bactéria, o primeiro elemento biológico surgiu no planeta Terra. E o crescimento, a complexidade, a formação dos corpos, o processo da evolução das espécies, até que a natureza tivesse propiciado um organismo com a complexidade daquele que o Homo sapiens habita, que é o nosso, demorou 3 bilhões e meio de anos. É uma engenharia. Quando você olha um corpo desse, em que o sangue está circulando, em que as bilhões de células, de elementos estão trabalhando para separar minerais, para fazer com que sinapses se estabeleçam, para manter esse mecanismo, essa carcaça tão engenhosamente produzida pela sabedoria divina, para quê? Para permitir ao espírito embarcar nela e fazer o seu progresso. E aí ele vem e destrói com um tiro na cabeça, com um envenenamento, com uma coisa qualquer. Veja, e quem sabe quantas outras vezes já fez assim. Aí ele chega, começa a ter sua dificuldade, aí se reúne um monte de gente
Primeiro, para aceitar que ele reencarnasse, quantas pessoas foram consultadas para dar oportunidade para ele renascer como filho? Porque receber como filho um espírito que tem propensões a essa situação não é para qualquer mãe ou para qualquer pai. É preciso ser seres dotados de muito amor para ajudar um espírito dessa natureza. Consegue encontrar. Ele vive a vida dele sendo alimentado pelo leite materno, pela comida, pelo remédio, cuidado por médico, por professores e tal. Quando chega um determinado momento, ele começa a manifestar essas tendências. Aí movimenta-se uma quantidade grande de gente, de médicos, de psicólogos, de padres, de espíritas, de orientadores, de amigos. Quantas e quantas vezes uma mãe, um pai senta para orientar todo o investimento para que a criatura, os espíritos bondosos, inspirando ele, todo mundo se movimentando, uma pleiade de gente se movimentando para ele. Aí a gente vai, não, porque ele está obsidiado. Um monte de gente dando atenção para ele, ele deu atenção para dois espíritos que estão ali. Então é preciso olhar essa situação dentro dessa perspectiva, que o investimento é muito grave e nós não podemos minimizar essa situação. A sociedade colocou o mês de setembro para nós falarmos de suicídio, mas falarmos não vitimizando as pessoas que passam por isso, não colocando-as como coitadinhos, porque eles não são. Eles são espíritos que têm recebido da misericórdia divina, da bênção de Deus, recursos de toda a natureza. Se mais uma vez se colocam dessa forma, certamente eles vão continuar tendo a bênção, do apoio, da misericórdia de Deus, e qualquer um que se dispõe a se aproximar está sempre pronto para estender a mão com todo o carinho. Mas a leitura nossa não pode ser olhar e dizer, puxa, coitado dele, Deus o abandonou, porque nunca será dessa natureza. Nós estamos aí diante de um ser que tem essas características, que não tem ideia das consequências que vão dar pelo ato de ele sair pelas portas falsas do suicídio. E aí, meu amigo, as consequências de um suicídio, eu não estou falando nem se ele já repetiu outras vezes, se ele fez a primeira vez agora, as consequências, o César iniciou, olha, o que vai fazer para evitar que ele fuja novamente? Vai botar grade na escola, vai botar vigia perto, vai fazer o quê? Essa pessoa vai ficar aleijada para não poder mais subir o degrau da escada. Tem consequências que são das leis naturais. Neste terceiro bloco, nós vamos debater quais são as consequências para um espírito suicida, como é visto à luz do Espiritismo as consequências para aquele espírito que transgrediu as leis divinas. Você falou do céu e inferno, né? Eu tive a oportunidade também de reler e tem um capítulo só sobre o suicídio, né? Vários espíritos que vieram, que Kardec chegou a evocar e faz umas reflexões. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao reler é principalmente assim, o que o espírito quer ao praticar o suicídio, ele não tem. Sim. Então, assim, a maior decepção para o suicida é quando ele vê que não se matou, que ele não conseguiu. Né? Ele tinha um objetivo. E a consequência uniforme de todos os casos é que o objetivo não é atingido. É a decepção de continuar na mesma situação que estava, adicionado né, de outros problemas consequentes do que ele fez. Né? E as penas, é muito interessante quando Kardec faz uma análise sobre as penalidades, né? E ela não é uniforme, então assim, para cada um. E o mais curioso é exatamente assim, o maior desejo do espírito é exatamente o contrário do maior desejo dele, a pena. Então tem uma mãe que quer ver um filho, qual é a maior pena? Ela não vê o filho. Né? Então assim, alguém fugindo de uma situação, fica perto da situação. Então, assim, é muito interessante essa questão da penalidade, porque ela não tem o objetivo de esmagar, de machucar, mas justamente de não dar nenhuma vantagem a este processo. Ou seja, não é de castigo, é pedagógico. Começa por, se eu tenho este objetivo ao praticar esse ato, a primeira coisa que eu não vou ter é este objetivo. E a partir daí, aí começa um outro processo, né? O processo de como nós vamos pegar essa criatura e colocá-la de novo nessa condição.
E aí o Zé já começou adiantando aqui, né? Qual foi o método que ela usou? Então temos que, na próxima encarnação, criar prevenções nesse método. Temos que criar limitações, né? Temos que criar alguma forma para que ela consiga viver a experiência. Porque o que impediu, no fundo, né, foi o orgulho. Porque o propósito é a aquisição de valores morais. Então, se eu fiz o suicídio, provavelmente porque eu me neguei a fazer uma mudança interior. No livro Memórias de um Suicida, tem um dos 5 suicidas que o livro aborda a história deles, que é o Jerônimo. E o Jerônimo era um comerciante bem-sucedido, faliu, e ele tinha medo de encarar a sociedade na condição de pobre, de falido, porque ele tinha uma família acostumada com um padrão de vida muito alto, mulher, filhos, e ele se sentiu totalmente envergonhado. O orgulho foi maior do que a vontade dele de viver, né? Então ele cometeu o suicídio, e com isso, como você mesmo abordou, César, ele sofreu duras penas, né? Primeiro, que ele passou vários anos no Vale Sinistro. É que quando se fala no Vale dos Suicidas, nós achamos que já é o começo do castigo, mas não, é um jeito de preservar esses espíritos para que eles não sejam cooptados por gangues de obsessores, né? É um jeito de eles ficarem seguros ali, embora seja um lugar muito insalubre, muito inóspito, onde eles passam as maiores agruras, né? Mas vamos ordenar as consequências de um ato desse. Ordenar para poder os que nos ouvem saberem de que dimensão nós estamos falando. E repita, nós não estamos aqui falando de penalidade que Deus anotou lá, o fulano de tal, pena número 1, pena número 2. Não, são leis naturais, que ao burlarmos, nós temos como consequência, como efeito, aquilo que está previsto. Igual como alguém que se joga lá do alto, está burlando a lei da gravidade, vai se chegar, qual é a consequência? De esborrachar-se no solo. É uma consequência natural de qualquer lei. Uma pessoa que suplanta uma lei de saciedade biológica e come além do limite, ela vai engordar, entupir suas veias com várias coisas e vai naturalmente ter as consequências. Então nós estamos falando de penalidades, não que Deus esteja lá com o livrão anotando para fazer a penalidade do A, do B. Não, são leis naturais. Então vamos a essas leis naturais. A pessoa que se suicida, a primeira coisa que ocorre é que ela está destruindo um corpo que ainda possui vinculações, fluidos vitais. O que é o fluido vital? É aquilo que é o combustível que seria necessário para que o organismo físico continuasse vivendo um determinado tempo. Portanto, quando ele interrompe os laços do espírito, do perispírito, com esse corpo físico, o que acontece? O perispírito, o espírito guarda consigo aquele fluido vital que ele não vai ter mais para onde repassar, que é o corpo físico que foi destruído, e, portanto, fica com ele. Então, o espírito fica se sentindo como se fosse vivo, como se estivesse vivo, porque o fluido vital é o que faz ele se sentir assim. Então, porque isso ocorre, ele começa a sentir todas as consequências e dores decorrentes de quem se sente vivo e se encontra ou dentro de uma sepultura, ou foi cremado e tal, etc. E isso está dito no Livro dos Espíritos, está lá. O espírito sente a decomposição do corpo físico, das bactérias, dos elementos corroendo-lhe todo o corpo, num sofrimento atroz sem tamanho, em que ele fica com aquilo durante o tempo necessário para esgotar seu fluido vital. Porém, depois de esgotar esse fluido vital, de dores inenarráveis, que normalmente era o tempo que ele teria para viver e tal, vem uma segunda fase. Ele está perdido completamente pela dor profunda que ele está sentindo, que é as consequências, as repercussões mentais. O fluido vital acabou, mas as experiências que ele passou foi tão dolorosas que estão criados na mente dele um tormento que agora é uma fixação mental. Então, embora não exista, ele continua sentindo aquilo a que ele passou.
até o momento em que ele começa a tomar consciência que ele já não tem mais isso. É quando ele vai se dar conta da extensão, das consequências do que ele vê. Ele vai ver o filho que ele deixou e que agora se transformou num viciado de qualquer coisa. Vai ver a esposa que ele deixou sozinha, ou o esposo, e que agora está entregue a dores dessa. Vai ver as consequências no ecossistema familiar de pessoas que ele amava, que causaram para isso. Aí vem outra fase, a profundo remorso, a profunda dor, o sentimento de culpa, que nesse momento ele pode ser novamente cooptado pelos seus obsessores, pelos seus perseguidores espirituais. Se ele novamente não tiver confiança em Deus, esse sentimento de culpa vai fazer com que ele seja arrastado para situações aonde você se referiu. Ele poderá ter uma proteção em vales que, embora dolorosos, são ainda proteção. Até o momento em que, por misericórdia divina, ele vai ser recolhido para começar um processo de tratamento, a fim de poder novamente pensar num novo corpo físico para que ele possa renascer. Corpo físico que muitas vezes vai nascer completamente deformado, porque o que acontece quando o espírito se suicida? Por exemplo, ele dá um tiro na cabeça, a vida dele para, então ele fica numa fixação mental, e quando ele volta a reencarnar, aquele óvulo, óvulo, depois que é fecundado pelo espermatozoide, que transforma numa célula básica e que o espírito vai começar a modelar aquele corpo, ele bombardeia a programação genética daquele corpo em andamento, fazendo com que o corpo se desenvolva de uma forma teratológica, que é o que a gente vê na maioria de pessoas quando estão deterioradas, com teratologias, deformações dessa ou daquela natureza. Normalmente você tem aí eventos dessa natureza. Então, portanto, nós não estamos falando de uma punição, é a lei natural. Ele, o espírito, em loucura íntima, bombardeia a programação do seu DNA, das células, e o corpo sai em decomposição. E ele, então, renasce num corpo físico deteriorado, novamente, precisa encontrar quem o receba como filho, e ele começa um processo que é de completa expiação. Expiação significa dizer que você não vai ter livre-arbítrio para optar se você vai fazer isso ou se vai fazer aquilo, etc. Então, as consequências que ocorrem, e ele interrompeu o progresso dele, parou lá onde ele decidiu tirar a sua vida. Parou tudo lá. Quando ele começar, depois de passar por uma, duas, quem sabe, quantas reencarnações posteriores, e voltar a se colocar de pé para retomar o progresso dele, ele vai ter que juntar os cacos de tudo aquilo que o ato dele produziu. E muitos de nós, eu, você, César, quem sabe, nas nossas dores e dificuldades, quem sabe nós não estamos numa situação dessa, juntando cacos, juntando pedaços daqueles em que nós deixamos para trás por escolhas mal sucedidas no passado, ou que induzimos os outros a fazer isso. Porque quem induz tem tanta responsabilidade quanto quem faz, possivelmente maior, que é o que o Livro dos Espíritos diz. Então, eu não estou falando essas coisas para criar terror em quem nos ouve, mas é para dizer a gravidade. Eu não posso dizer, olha, você vai se jogar nesse abismo. Não, olha, meu amigo, você vai se jogar no abismo, mas o abismo, na descida, você vai sentir um vento frio, você vai ter a oportunidade de olhar o horizonte. E olha, tudo bem, vai ter anjos lá embaixo que estão esperando lá com suas mãos para te receber. Eu não posso dizer isso. Eu seria irresponsável se dissesse dessa maneira. Eu estou dizendo, é grave e tem consequência. Ajuda, misericórdia, terá sempre. Não tenha dúvida nenhuma. Mas as consequências são funestas para a vida do espírito, e muitas das dores que nós vemos hoje, de pessoas carpindo com lágrimas, doenças de diversa natureza, congênitas, são fruto de escolhas já feitas antes em relação à sua própria vida. Você citou, o Zé foi falando, aí eu me lembrei agora da obra, né, do Memória de Suicida, e me recordei que lá, para tentar, né, prover o espírito na nova tentativa com uma certa força, né, com uma certa força moral, eles têm uma instituição, essa instituição, se eu não me engano, é pela Legião de Servo de Maria, né, ela é administrada,
E eu estou tentando lembrar, mas... Instituto Maria de Nazaré. Eu estou tentando lembrar, mas tem uma matéria, eu vou dizer assim, uma disciplina, onde eles pegam cada um, né, daqueles que estão ali matriculados e que cometeram o ato, eles pegam e fazem a projeção e o estudo e a análise da vida antes do ato. E aí, qual o objetivo? É justamente fazer essa análise se o problema que eles relatavam era assim tão grave e se existia isso, né? Ausência de amparo, porque eles vão mostrar os pais, vão mostrar exatamente o que o Zé já falou aqui, né? Os amigos. Então, por que eles fazem isso? Porque se o objetivo não é a gente adquirir valores morais, e se às vezes eu digo que eu não tenho amparo, então é preciso mostrar que houve um amparo. É preciso mostrar que houve um investimento. Até para que a criatura possa olhar, né, para o que ela fez. Né? E isso aqui não vale só para o suicídio, vale para todas as transgressões das leis morais. Né? Essa análise é importante a gente fazer com a nossa vida, a fim que a gente possa realmente proceder de forma diferente. Né, proceder de forma melhor. Então, essa matéria me chama a atenção porque eles vão fazer a projeção de cada um na frente dos outros. Isso. Ainda tem isso. Né? Eu fiquei até imaginando, Zé, eu falei, nossa senhora, né? Eu ficar assim exposto, né? Porque é exposta a minha vida, né? Mas ela tem uma utilidade. Não é para fazer vergonha. Né? É porque é um assunto, né, em questões de vida como espírito imortal, que serve para mim, e serve para os outros. Aliás, por que nós temos essas obras maravilhosas, complementares espíritas, nesses romances? São estudos de caso. Exato. São vidas reais, não são vidas fictícias. Né? É claro que se preserva nomes por algumas questões, às vezes, terrenas. Né? Mas, de modo geral, são vidas reais, que servem de experiência. Né? Então, a gente lê o romance, mas a gente tem que olhar e dizer assim, não, foi um companheiro. E o companheiro está permitindo com que a vida dele seja ali demonstrada nas suas falhas, nos seus erros, como o Zé falou, os mensageiros, né? Onde tem uma série de histórias de pessoas que faliram e falharam, mas elas servem, né, de material para análise e reflexão da minha vida. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? O que eu estou deixando de fazer? Então, eu me recordei dessa sala de aula, onde apresenta-se, né, a minha vida e faz-se uma análise. Você realmente não teve amparo? Esse problema realmente ele era sem solução? Então, como o Zé está falando, a gente está comentando sobre isso porque realmente tem uma gravidade e é de importância que nós reflitamos, que nós temos um amparo agora. Se você está pensando nisso, ou se você tem alguém ao seu redor que também está pensando nisso, olha, ele tem amparo, nós temos amparo, né, na família e nos amigos, e tem amparo profissional também. Então, é grave, é importante refletir, e se você estiver pensando, fale, porque é preciso falar para que o amparo chegue próximo. Né? E o Camilo Castelo Branco, que é o narrador do livro, né, do Memórias de um Suicida, ele conta esse detalhe aí que você falou, César, falando que essa apresentação é um holograma que aparece no auditório para todos verem. Né? Inclusive, um deles, numa das encarnações dele, ele jogou pedra em Jesus, xingou a mãe dele, Maria de Nazaré, e ele até disse, poxa, eu a xinguei naquele tempo e hoje eu sou hóspede dela aqui. Né? E outra coisa interessante que o Zé abordou aí também é o trabalho que o plano espiritual tem para conseguir uma família, um pai, uma mãe. Sim. Eles chamam casais, ou às vezes a mulher, o mais importante é a mulher, chamam lá, e o Camilo narra uma cena que ele estava numa antessala, onde os diretores lá do Instituto Maria de Nazaré estavam chamando pessoas aqui da Terra. Os mentores vinham aqui, levavam um casal para ser entrevistado lá. Então eles diziam, olha, nós temos aqui um espírito suicida e tal, nós vamos precisar de um amparo para ele, de uma família, e já que vocês casaram agora, nós achamos por bem vocês adotarem essa criança, vocês serem os pais dela. Aí a primeira coisa que eles faziam é, não, eu não quero, não. Desse jeito, a criança vai nascer toda aleijada, não. Quero um filho bonitinho, gordinho, bochechudinho. Não, nós casamos agora, não queremos, não. Ah, tá bom, então
vamos ver aqui qual é a dívida que vocês têm com esse espírito. Aí, como o Zé falou, às vezes eram os causadores do suicídio daquele espírito que está precisando reencarnar naquela condição. Aí eles botavam tipo uma tiarazinha na cabeça e eles assistiam a cena do que eles fizeram com aquele espírito lá. E saíam os dois aos prantos, chorando da sala, dizendo: muito obrigado pela oportunidade, nós queremos sim ser pai e mãe dessa criança que vai vir. Neste quarto bloco, nós vamos debater, à luz do Espiritismo, como a sociedade deve se comportar e como a sociedade deve encarar e combater o suicídio. Eu tenho observado nos dias presentes um certo glamour em torno do que o pessoal chama de eutanásia assistida, de suicídio assistido. Agora mesmo o cineasta famoso francês foi publicado agora que ele Godard, conduziu né? suicídio assistido, e isso foi apresentado como se fosse uma conquista civilizatória. Eu tenho muita inquietude porque nós começamos a naturalizar a ideia de que tirar a própria vida é um avanço civilizatório. E isso é muito sério, porque acredito, e hoje eu digo aos que estão me ouvindo, que isso são mecanismos dos adversários do Cristo, dos adversários do progresso humano, tentando viabilizar uma ideia macabra dessa, de supor que o suicídio assistido ou desassistido é algo civilizatório. Então, assim como foi feito com o Evangelho de Jesus, em que os conceitos nobres do Evangelho, como o amor, como o perdão e como misericórdia, tantas outras coisas foram, de certa maneira, suplementados pelo conceito de pecado, de inferno, de purgatório, de uma série de outras coisas, criando, portanto, um tempo demasiadamente longo para que o Evangelho de Jesus pudesse vir à tona novamente. Eu temo que nos dias presentes nós estejamos vivendo uma espécie de naturalização desses atos que fazem com que o espírito se comprometa tanto com as leis de Deus. E nesse particular, já que nós estamos por uma audiência que deve ser espírita, nós espíritas deveríamos refletir muito, porque nenhuma fonte de conhecimento no mundo tem as informações, o conhecimento, a sistematização de por que não fazer isso e das consequências ao se fazer isso. Não tem, e, no entanto, eu fico surpreso que a gente, às vezes, trate com uma certa sem dar o devida gravidade para que isso é algo que... Tratar isso com naturalidade. Tratamos isso e muitas vezes queremos falar de uma forma que não fira, que a gente supõe que vai ferir, né? Que não cause dor no outro. Claro, a forma de falar, a forma de dizer, faz parte do nosso processo de ajudar. Mas esconder a luz sobre o alqueire na parábola de Jesus é impedir que as pessoas que estão na escuridão tenham luzes para orientar suas escolhas. E olha, nós só faremos isso se nós pudermos apresentar a doutrina espírita como doutrina sobre o espírito, como de fato ela é. Porque a doutrina como ela inclui a misericórdia de Deus, inclui a misericórdia de Jesus, mas inclui também a responsabilidade do espírito, a justiça e as orientações que precisam ser adequadamente dadas, porque nós dispomos de um tesouro sem tamanho ao nosso dispor. Ouvindo aqui o Zé, realmente me fez bastante refletir sobre essa questão da cultura, né? Eu gosto de usar a palavra cultura cristã na ideia de que o que nós temos de patrimônio na doutrina espírita, na doutrina sobre os espíritos, como o Zé está falando, é um patrimônio, um conhecimento realmente universal sobre a nossa vida, vou usar a palavra vida real, né? E no mundo nós temos as culturas, que elas vão se sobrepondo, elas vão acontecendo, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Essas culturas têm essa característica, né? Certo é fazer isso, certo é fazer aquilo, né? O errado é isso, o errado é aquilo. E muitas das vezes há o conflito.
né? E até, como o Zé falou, como a gente está falando para espíritas, né? Quando chega na casa espírita, a gente tem muito desses conflitos, né? Porque nós vivemos no mundo, né, querendo aprender sobre a cultura cristã. E existem esses conflitos sobre a cultura, entre aspas, moderna, né? E isso é moderno agora, né? Tem uma forma glamourosa, né? Porque aí a gente vai lembrar dos grandes enterros, né? Que as grandes formas de comemoração, acho que eu posso usar essa palavra, do enterro. Então, a cultura cristã ela é muito diferente em vários aspectos. E cabe-nos realmente identificar esses aspectos, primeiro para a nossa vida, e depois, como o Zé falou, não só colocar isso embaixo da mesa, embaixo do alqueire. Realmente a gente tem que elucidar os companheiros ao redor, olha, isso aqui ele está fazendo, é uma escolha dele, é livre-arbítrio dele, mas não nos enganemos. Isso aqui não é correto. À luz da doutrina espírita, à luz da doutrina cristã, isso não é correto. Então, é importante que realmente isso seja colocado, não só para esse aspecto, mas para vários outros, né? Porque a gente pega os modismos culturais, né, que vêm de outros países na sensação de que, porque veio daquele país que é dito mais civilizado, ou dito até mesmo, vamos dizer assim, mais avançado, e aí nós consideramos como uma verdade absoluta, nós engolimos, aceitamos como cultura, e a partir daí nós colocamos como normal, natural, quando não é. Então eu gostei muito dessa fala do Zé, não só para esse aspecto, mas para vários outros. A gente realmente precisa entender qual é a cultura cristã, o que isso traz para mim como ser espírito imortal, para a minha vida, para enfrentar os meus problemas. Como foi falado pelo Zé no início, nos países mais avançados, como você frisou agora, que servem de espelho, né? Todo mundo não, porque o país tal é mais evoluído, mais avançado, porém não na questão moral, né? Temos que ver isso aí também, porque nesses casos aí, os países que têm maior índice de IDH, onde as pessoas são mais esclarecidas, têm uma qualidade de vida melhor, é onde tem o maior índice de suicídio também. Então, aquilo que o Zé falou da ociosidade, né, falou da saciedade. Ociosidade e da saciedade, esses países onde as pessoas estão com a vida resolvida, que não precisa fazer esforço para nada, eles são o local onde mais tem suicídio. E tem um detalhe do que você falou, porque o interessante é que quando vem aqueles adversários do Cristo querendo trazer essa cultura, eles ainda fazem de uma forma a confundir, usando as mesmas palavras, né? Sim. De forma que quando eu falar de amor, eu já vou me referenciar com 10 ou mais acepções no dicionário. É curioso, né? Se a gente for no dicionário, amor tem um monte de acepção, ou seja, tem um monte de significado diferente. Para a gente era para ter um significado cristão, sim, mas quando a gente vai ver, tem tanto significado que agora sonou confuso. E aí as pessoas começam a usar todas essas variações e aí pronto, cria-se a confusão toda. Porque eu estou fazendo por amor, mas qual dos amores você está fazendo ali? E a gente acaba, como somos espíritos inferiores, sintonizando com os conceitos piores. Do sexo a um amor egoísta, em que eu estou fazendo por amor à minha filha, por amor a ver sei lá quem e tal, confundido com o mais belo dos conceitos que o Cristo apresentou, que é o do amor. E neste quinto e último bloco, o debate será em torno, além das consequências, o que acontece com o espírito que transgride as leis divinas. Esse espírito, ele será abandonado? Vamos ver o quinto bloco. Agora, meu amigo, os que estão nos ouvindo haverão de dizer sim, temos alternativa? Eu não tenho dúvida. O Cristo foi muito claro. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos. Em vários momentos ele acenou de que nós nunca estaríamos sós. E toda a sua presença na Terra, em qualquer circunstância, foi sempre o ato de nos conectar com os céus, para que nós pudéssemos buscar as forças para vencer o nosso desafio. Quando nós efetivamente desejamos superar nossa dificuldade, suplantar desafios, não tenhamos dúvida que não nos faltarão recursos, apoios, os sirineus anônimos, que é como eu chamo a pleiade de espíritos bons, do anjo da guarda, espíritos familiares,
que estão interessados no nosso bem-estar, estão prontos para, como nuvem de testemunha, também no dizer das letras cristãs, nos indicam que nós, na hora que quisermos, nós teremos ajuda. Uma simples oração é um ato fantasticamente poderoso para dar início a um novo rumo para o teu pensamento. Então, não nos iludamos, não criemos justificativa, não enumeremos dificuldades, porque ao lado de todas as dificuldades que nós botarmos, nenhuma delas superará a promessa do Cristo, de que Ele estaria ao nosso lado em todos os momentos e de que era Ele que nós devíamos procurar quando nos sentíssemos aflitos e sobrecarregados. Tem, inclusive, uma história de um casal que teve um filho sem pernas. E esse casal era revoltado porque aquela criança nunca fez nada de mal para ninguém e veio sem pernas. E quando chegou numa determinada idade, o menino já estava se arrastando, já andava pela casa e tal, pegaram ele quase caindo da varanda. E algum tempo depois, a criança teve um problema nos braços. E levaram ao médico, o médico disse que ia ter que amputar os braços da criança. E o casal continuou revoltado e procurou explicação e encontrou no espiritismo. A resposta foi que aquele era um espírito suicida, que já vinha de uma série de suicídios, e aquele foi um jeito que o plano espiritual encontrou de evitar que ele cometesse mais uma vez o suicídio, né? E veja que quando o plano espiritual encontrou, não é que tinha um espírito lá dizendo agora apodrece os braços, agora apodrece as pernas. Não. São as leis naturais. O perispírito dele, conturbado pelas agressões que sofreu nos outros suicídios, trazem as potencialidades mórbidas que, no momento específico, se o espírito continua associando aquele seu pensamento, aquela patologia que está no perispírito se transforma no corpo físico numa doença que lhe causa esses problemas que você se referiu. Normalmente, essas doenças eclodem se o espírito continua num comportamento físico ou mental indutor daquelas mesmas escolhas já feitas. Aí, então, a patologia que está lá, aquela morbidade que está lá acumulada no perispírito se transfere para o corpo físico como doença. Mas como você falou, Zé, Deus nunca abandona seus filhos, né? Isso é uma prova aí para muita gente que já perdeu entes queridos aí vítimas do suicídio, de pensar que aquele está condenado para sempre, né? Como algumas doutrinas, outras religiões pregam que uma vez indo para o inferno fica lá a eternidade, nunca mais sai. Para você ter ideia, no próprio livro de Ivone do Amaral Pereira, tem a questão do Jerônimo, que ele porque queria ver a família. Então, ele foi liberado. Então vá ver sua família como é que está. Foi a grande segunda decepção dele. Além dele ver que não tinha morrido, foi ver a situação, a mulher prostituída, a filha também sendo prostituta na ribeira do mercado, o filho na prisão, numa penitenciária, passando... É importante dizer aí, nesse caso, que isso não é parte da punição de Deus em relação aos entes queridos dele. Não, é porque ele provavelmente tinha, nesta família, né, uma responsabilidade de conduzir os outros. A ausência dele abriu um vácuo, e aí as criaturas que precisavam daquele apoio e suporte moral, não o tendo, né, faliram novamente em algumas situações. Exatamente. E aí a punição que você está se referindo é quando ele vê e diz assim, puxa vida, deixei de apoiar os meus. Né? Então aí é tristeza e decepção. E é tanto que quando ele voltou lá para o Instituto Maria de Nazaré, ele não teve mais condições de ficar entre os outros suicidas que estavam no mesmo estágio de recuperação. Ele teve que ir para o isolamento e ficou lá como louco bastante tempo. Quando ele foi liberado, que começou a interagir, ele mais uma vez falou na família, e o diretor falou para ele, faça uma prece para Maria de Nazaré. Aí um dia ele foi acometido de uma tal
foi tocado assim de tal maneira que ele caiu de joelhos 6 horas da tarde lá. Sim. Caiu de joelho, fez uma prece do fundo do coração para Maria de Nazaré, pedindo que socorresse, principalmente a filha que estava no prostíbulo e tal. E no dia seguinte ele foi chamado para ser avisado que tinha recebido ordem superior para mandar resgatar a filha lá. E ela realmente foi resgatada e dali para frente teve um futuro diferente. Eu acho importante frisar nessa ação a humildade como antídoto do orgulho. Porque o que nos impede de fazer essa prece é dizer assim, eu sou capaz, eu posso tudo, eu não fiz, então agora ninguém vai poder fazer porque eu não fiz. Então esse pensamento orgulhoso que nós temos, né? E a vergonha às vezes de expor isso faz com que a gente fique ali parado. Mas como o Zé falou, nós temos sirineus anônimos, né? Então uma prece, olha o que você relatou, uma prece, né, onde eu digo, no momento eu não posso, alguém pode me ajudar, né? Alguém pode colaborar, eu sei que eu fui o causador, mas eu queria colaboração e quero a partir de agora reparação, quero fazer por onde. Esse é o processo, a modificação. Tudo se centraliza nisso, não uma questão de, como o Zé falou, não é uma punição, não é um monte de gente dizendo você errou, apontando os dedos, não. A consciência nos aponta, mas com o intuito de nos fazer refletir valores, e especialmente acabar com o nosso orgulho, procurar ajuda e, em conjunto, resolver os problemas. Isso é bastante importante, né? Porque a gente falou de uma série de penas e situações aqui dificultosas, mas elas têm realmente um intuito pedagógico, né? De apertar o nosso orgulho para ver se eles saem. Né? Como você disse, ele ficou louco. Né? Mas quando ele resolveu pedir ajuda, começou o processo. É claro que vai ser longo, é claro que vai ter uma série de passos a serem feitos, né? Mas ele é amparado. Né? Um amparo não deixa de existir. Isso é importante. E orar, né? O pedir e obtereis, né? Bater e vos abrir-se-á a porta, enfim, o amparo não falta. E para finalizar, eu queria dizer assim, que a gente está no nosso plano de aluno. Né? Nós temos os instrutores na sala de aula, que eles estão ali do lado. Né? Eles não podem fazer a prova para a gente. Eu não posso pedir que eu venha aqui e responde. Mas se eu pedir apoio, eles vão me dar. Se falta uma caneta, eles conseguem uma caneta. Não tem por que não fazer isso. Né? Então, é um exercício de humildade. Saber pedir. Pedir apoio para enfrentar o desafio, né? Principalmente isso. É isso aí. E nós estamos aqui já com o avançar da hora, para que nosso podcast não fique muito longo. Para você que nos assiste, estamos aqui com 2 sumidades na questão espírita. Profundos conhecedores da doutrina espírita. Zé Alberto, que foi presidente da FAC durante muitos anos, aí mais de uma década, né, Zé? E agora o César, que é o novo presidente, aí um trabalhador do espiritismo, que está sempre à disposição da doutrina. E eu quero agora deixar a palavra com vocês dois, para que cada um faça as suas conclusões finais sobre o assunto. A doutrina espírita nos apresenta como a pior chaga do indivíduo, do espírito, o orgulho. Orgulho e egoísmo, mas o egoísmo como decorrência do orgulho, né? E o orgulho se traveste de muitas formas. É vaidade, é vergonha, é desespero, é muitas formas com que ele se apresenta. Inclusive para poder receber a comiseração dos outros, né? O chamado vitimismo com que muitas vezes a gente se apresenta é um mecanismo que a gente quer que os outros reconheçam em nós uma situação que não deveria ser como está sendo. No fundo, o orgulho falando. Por isso, não tenhamos dúvida que na hora que nós mudarmos essa rota e, de forma humilde, entendermos que existe um Deus misericordioso e justo, que tem o Cristo como grande condutor, modelo e guia de toda a humanidade, que tem espíritos benfazejos ao nosso lado, pronto para nos ajudar, basta estendermos as mãos pedindo, que tem uma pleiade de pessoas ao nosso redor, pai, mães, irmãos e amigos, também disponíveis para ajudar.
Na hora que nós nos sentimos assim, nós vamos nos dar conta de que não nos faltarão recursos e apoio se nós estivermos interessados em sair da nossa dificuldade. E o ponto inicial, eu já não sei como começar. Recolha-se e faça uma prece, da forma como você entender, balbuciando ou repetindo de forma decorada, de joelho ou com luz apagada ou com luz acesa. Abra o seu coração para Deus e diga como se você estivesse na frente dele que você precisa, que você vai se surpreender com os resultados que acontecerão. É claro que não descerão anjos dos céus alados para te resgatar das provas que você está passando, mas mecanismos diversos começarão a aparecer para lhe dar esse suporte. Tenha fé, tenha convicção de que você não está só, porém, está na hora de ter bastante responsabilidade com todas as bênçãos que Deus concedeu a você, em particular, se você é espírita, o conhecimento da doutrina espírita. Muito bem. César. Foi muito bem falado pelo Zé, eu só vou repetir, um destaque. Você não está só. Deus é nosso Pai, nós temos família, nós temos amigos espirituais. Os desafios não vão sumir, mas nós teremos todo o amparo e apoio para enfrentá-los. Você não está só. Procure alguém. Você pode, com certeza, sair dessa ideia de que não existe opção. Existe sim. Maravilha. Excelente mensagem, César e Zé. E o programa Mensageiros da Luz está aqui exatamente para trazer à luz aqueles que estão na escuridão. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Entre nas nossas redes sociais, Amazônia TV e Rádio, nos siga, deixe seu like e estaremos em breve com um novo podcast. Esperamos contar aqui com a presença de vocês novamente e de outros amigos também divulgadores da doutrina espírita.